Oi, oi, gente linda! Estamos aqui de volta com o nosso Juridioquê, o podcast que traduz o direito pra você de um jeito simples. Nada de mimimi, nada de blá blá blá, nada de juridiquês. Aqui a gente explica de um jeito fácil. E hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre proteção de dados na área da saúde. Sim, já falamos um pouquinho de proteção de dados lá na farmácia. E agora nós vamos focar na proteção de dados na área da saúde. E para falar sobre esse tema comigo está aqui a queridíssima Maiele Campagnolo. Não errei o nome, porque eu sou dessas, às vezes eu erro o nome. Mesmo com pessoas que eu conheço, convivo há tanto tempo. E a Mai é uma convidada muito especial pra mim. Na verdade, todo mundo que eu trago aqui é especial. Então, não vem gente que não é especial aqui. Mas a Mai é especial por quê? Porque a Mai foi minha estudante no curso de Direito. E desde o primeiro semestre, uma estudante muitíssimo dedicada, empenhada. Sabe aquelas que sentam na primeira carteira? Sim, a Mai é dessas. E não achem que o professor não lembra, que o professor não reconhece isso. Tanto reconhece que a Mai depois foi bolsista e hoje trabalha comigo no escritório. Então ela é bacharel em Direito e tá aí, não aguenta mais ouvir falar de proteção de dados. Ou aguenta, né, Mai? Aguento. Inclusive, tá indo ainda. Tá indo. Além de bacharel em Direito, ela tá terminando aí a sua especialização em Compliance Trabalhista e Proteção de Dados. E é meu braço direito, esquerdo, cabeça quando se fala em proteção de dados. Obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui e obrigado 1000 vezes por tudo que você faz por mim uma vida toda aqui de público, né, gente? Bem-vinda, Mai. Muito obrigada, Gé, pelo convite, pela oportunidade, muito feliz de estar aqui, de falar desse assunto que a gente vê todos os dias e trabalha juntas. Aguenta, Mai. É a nossa rotina, então estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite e por tudo também, pelas oportunidades que você abriu para mim. Trabalho e tudo. Merecidas todas, né? Todas merecidas. Então, Mai, bora traduzir para essa galerinha aí como é que funciona a proteção de dados na área da saúde. Porque a gente tem, desde que a lei 13.709 foi aprovada, né? Ela é lá de 2018, mas começou a ter os seus efeitos jurídicos em 2020. E obriga a todos nós, pessoas que têm dados pessoais e pessoas que tratam dados pessoais, a cuidar dessas informações de um jeito muito mais redobrado, eu poderia dizer, quando se fala de dados da saúde. Mas vamos dar um passo atrás e falar para o pessoal assim, o que é o dado pessoal e onde é que está o dado da saúde nisso tudo? Como é que eu caracterizo um dado pessoal de saúde? Bom, a LGPD, ela é aplicável para todos, né? Para todas as empresas, todos os setores. Mas quando a gente fala de saúde, dá para se colocar que é um dos campos que mais trata dados sensíveis. Então, precisa se ter um cuidado diferente, um cuidado específico. Por isso que tanto a implementação quanto a aplicação da lei demandam uns cuidados especiais. É um pouco mais complicado, vamos assim dizer, não é tão comum. Uhum. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela classifica e ela diferencia os dados tanto em dados pessoais quanto dados sensíveis. E os dados pessoais são informações, né, que podem identificar uma pessoa. Então, os mais comuns, nome, endereço, CPF, telefone. Então, isso é um dado pessoal. Apelido também, né? Na verdade, qualquer dado que possa identificar alguém. Pode ser a placa do carro, pode ser uma característica que só aquela pessoa tem, que mais ninguém tem. Então, se eu falar dela para você, você vai reconhecer, você vai saber quem aquela pessoa é. E a lei também traz o dado sensível. O dado sensível, ele vai ser um pouco mais delicado para se tratar, para entender, para trabalhar, porque o vazamento de um dado desses pode trazer prejuízo na vida pessoal da pessoa e também na vida profissional da pessoa. Uhum. Então, a lei vai caracterizar dados como religião, como partido político. Ainda mais no período que a gente está, né? Eleição, pós-eleição. Dependendo quem descobre, quem você vota, você pode ter problemas até mesmo no teu trabalho. E uma das coisas que a lei traz não poderia ter, né? Não poderia. Tá. Mas na realidade, sim, a vida real é outra. A vida real é outra. E aí, uma das coisas que a lei diz é que todos os dados referentes à saúde, à vida sexual, à genética, são dados sensíveis. Então, são dados que estão um passo a mais do dado pessoal. Uhum.
Porque aí... além de identificar o indivíduo, que é o caso do dado pessoal, o dado pessoal sensível ainda pode suscitar algum tratamento discriminatório, preconceituoso, né? Porque uma coisa, por exemplo, quem não é da nossa região aqui, mas quem é vai me entender. É eu falar assim, poxa, a radialista mais incrível da Rádio Unoesc FM, com a voz mais sexy, a melhor risada do mundo, né? Todo mundo sabe aqui de quem eu tô falando. Ela, enfim, comprou um carro novo. Isso é uma situação. Outra situação é falar o seguinte, nossa, a radialista da Rádio Unoesc, que é a mulher mais maravilhosa, que tem a melhor voz do mundo, positivou ao Covid. Sim. Né? Ou tem uma doença X ou Y. Então, uma coisa é você identificar. Já é cuidado pela lei, mas identificar com uma informação considerada sensível, que é o caso do dado de saúde, né? A Mai falou também dados políticos, dados religiosos, por exemplo. A nossa radiolista da Rádio Unoesc FM é muçulmana. Em algum aspecto, isso pode trazer uma situação que ela não gostaria de trabalho, enfrentar, né? Ela pode perder uma oferta de trabalho, ela pode sofrer algum preconceito de alguma forma. O que é importante deixar claro, não pode acontecer. Porque o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é exatamente o oposto. É garantir que o dado identificador do indivíduo nunca seja utilizado para, de alguma maneira, prejudicar aquele indivíduo. Né? E, primeiro, que nem seja utilizado nas situações que não sejam autorizadas pela lei. Então, o dado pessoal sensível, que é o caso do dado pessoal de saúde, demanda uma atenção redobrada de todo mundo, de quem usa e também de quem tem o dado utilizado, certo? Certo. Agora, quando eu falo de dado pessoal sensível, né, de dado da saúde, quais são os estabelecimentos mais comuns aqui, sim, que a gente frequenta e que tem os nossos dados de saúde? Na verdade, acho que todos os estabelecimentos que tratam da saúde coletam dados. Tá. No consultório médico, no dentista, na nutricionista, na psicóloga. O mínimo que tu faz é um cadastro quando você é a primeira consulta. Então, eles vão pedir teu nome, eles vão pedir endereço, telefone. Talvez você, naquele primeiro momento, não dê nenhum dado sensível, mas você dá dados para Tenha só dados pessoais cadastrais. Exatamente. Mas depois, talvez você precise fazer um exame. Você precisa... tem alguma doença, você vai ser diagnosticado com algo, e aí a gente entra nas questões que a lei traz um cuidado especial, porque são dados sensíveis. Então, na verdade, todos os estabelecimentos de saúde precisam estar adequados, porque em todo lugar que você vai, de alguma forma, existe uma coleta de dados. Não existe como você receber uma consulta médica sem falar quem você é, sem falar onde você mora, ou sem dar alguma informação, algum histórico de algum medicamento que você toma, algum outro problema de saúde que você teve. Então, na verdade, ele abrange desde uma consulta com o médico, até você estar no hospital, na emergência, e até mesmo o governo, até o SUS, até qualquer âmbito da saúde precisa se adequar à lei e vai coletar e tratar dados de pessoas. Quando a gente fala de dados pessoais sensíveis, ouvindo agora você falar, né, quem que tem dados de saúde nossos? Primeiro, a coisa que vem na nossa cabeça são os estabelecimentos de saúde, né? E aqui a Mai tocou num ponto bem importante, porque quando você fala em dados de saúde, a primeira pessoa que te vem na cabeça talvez seja o médico. Mas tem outros profissionais liberais que acessam os nossos dados de saúde e precisam estar adequados. A Mai falou um caso típico, a psicóloga. Meu Deus, gente. A minha psicóloga tem coisa que é melhor nem saber. Exato. Né? E são dados sensíveis. Então, isso acontece com a psicóloga, isso acontece com a fisioterapeuta, isso acontece com a nutricionista, isso na acontece... própria farmácia. Aconteceu essa semana, um caso até bem interessante. Eu fui em uma farmácia da cidade comprar uma medicação para um problema específico. Quando você entrega a receita, o farmacêutico já entende qual o problema você tem, porque é um medicamento muito específico. Sim. Aí ela disse que eu precisava enviar essa receita via digital, porque eu tinha recebido da minha médica pelo WhatsApp. Me deu um número e ficou aguardando que eu enviasse. No que eu enviei, uma outra pessoa me respondeu, esse não é o número da farmácia. Daí ela disse, mas tá tudo bem, eu já recebi várias receitas médicas. Porque na verdade é um número. É um número que tá errado, o resto é todo igual. E daí ela disse, eu nem sou desse município, eu sou de tal município. Daí ela disse, eu vou entrar em contato com a farmácia. Só que nisso do que ela falou, que não só eu, mas como outras pessoas, ela teve acesso à minha receita, que tinha meu nome, meu CPF, que tinha os remédios, que se ela jogar no Google, ela consegue entender qual o problema eu tava querendo tratar. E aí, numa simples compra na farmácia, que eu tava na frente da atendente.
E que aparentemente era seguro mandar aquela informação. Sabe que eu escuto às vezes as pessoas dizendo assim, eu tenho pavor de quem me manda um WhatsApp e ao invés de já dizer o que quer, diz primeiro, oi, tudo bem? Cara, eu não falo oi, tudo bem, mas eu pergunto se é o celular X. Sim. Oi, esse é o celular da Maiele? Talvez fosse uma dica, né? Oi, esse é o celular da farmácia? Daí a pessoa até na tua frente vai dizer assim, sim, eu acabei de te dar o telefone, mas não, né? Eu ia dizer, parece... eu só mandei, oi, segue a receita. Não deu tempo nem da pessoa olhar que porque parece que é óbvio, né? Sim. Tipo, eu tô ali falando com a pessoa, ela me deu um número, ela não errou o próprio número. Errou, né? Errou. Então, quando eu falo de estabelecimento, isso fica uma dica importante pra vocês. Vai mandar uma informação pra alguém num número novo, num e-mail novo... Confere o e-mail, confere o número de WhatsApp. Se você vai mandar uma informação, um dado teu pessoal, seja uma foto de cartão de crédito, não façam isso, seja uma receita médica, pergunta antes. Oi, esse é o telefone do fulano? Sim, do fulano. Por quê? Porque se você tiver configuração de segurança no teu WhatsApp, que a gente sabe como é que faz, né, Mai? Sim. Você não vai mostrar a tua foto para uma pessoa que não é do teu contato, por exemplo. Então, você acha que é a pessoa, mas não tem a foto dela. Então, existem configurações de segurança no WhatsApp que te permitem definir quem que vai ver a tua foto, quem que vai te adicionar em grupos do WhatsApp. Façam lá em configurações de segurança. Até mesmo o nome, né? Dependendo como você coloca, nem o nome a pessoa consegue ver. Exato. Então, pode acontecer, ninguém, inclusive uma pessoa que sabe, que estuda, também pode ser vítima de uma situação dessas. Então, quando eu falo de estabelecimento de saúde... É a farmácia, é o hospital, é o consultório médico, é o consultório do dentista? Mas é a psicóloga, é a nutricionista, é o fisioterapeuta, é o fonoaudiólogo, tantos outros profissionais e estabelecimentos da área da saúde, o empregador. Por quê? Porque o nosso empregador tem os nossos dados de saúde, certo? Sabe exatamente, porque tem o meu exame admissional. Um plano de saúde que pode oferecer. O plano de saúde... Cara, plano de saúde, gente, é assim, cuidado redobrado. Sim. Né? Cuidado redobrado. Então, agora, Mai, o negócio ferveu, né? Isso quer dizer que são muitos estabelecimentos que têm os nossos dados de saúde. São muitos os profissionais que têm os nossos dados de saúde. E aí, por isso que você diz que o profissional de saúde é um profissional de confiança, né? Por quê? Porque você tem que garantir que aquele cara que você está se consultando, ele tem os cuidados mínimos para ter os teus dados com ele. Lembrando, você falou de uma receita digital, mas a lei não cuida só dos dados digitais, né? Não. Na verdade, a lei não diferencia dados digitais e físicos. Ela diz que o cuidado, as medidas de segurança, todos aqueles métodos que tu faz para adequar a lei no teu estabelecimento é tanto para dados físicos quanto digitais. Muito mais o físico, porque ele pode ter um contato maior com muitas pessoas. Você esquecer na impressora, você colocar em cima da mesa, onde tem vários funcionários. No computador, talvez você consiga ter um controle maior, talvez cada um tenha o seu computador. Mas os físicos demandam um cuidado, demanda que tenha um lugar certo para armazenar, com chave, que só as pessoas corretas possam entrar naquele lugar e acessar aquelas informações. Então, a lei, ela não diferencia. Ela diz que a LGPD, ela está valendo tanto para dados físicos quanto os digitais. Acredito que, pelo que a gente vê da lei, dos cuidados, o adequado é migrar para o digital, porque hoje tem muitos métodos que você consegue assegurar o teu estabelecimento, a tua conta, a tua empresa. Mas, logicamente, nem tudo você consegue. Muitos prontuários médicos, até por conta dos exames, é muito comum o paciente levar o exame impresso. Sim. É raro, na verdade, o exame que chega com a senha da Unimed, CS médico, os meus dados. Acontece, sim, mas ainda não é a maioria. Então... Quem está... Esse é um comentário sensacional, né? Não é incomum o paciente... no dentista, no médico, eventualmente fornecer para a secretária do médico login e senha para acessar o exame. Erra a secretária, mesmo querendo ser gentil. Sim. Erra o paciente e se coloca em risco. Então, quem que pode acessar os dados de saúde? Minimize isso, né? Acho que a Mai falou assim, a tendência é a gente deixar tudo no digital. Acho que a tendência é a gente não ter tudo duplicado, para começar. Eu tenho tudo físico e tenho tudo digital. Se você pode garantir a segurança no digital,
Ok. Sim. Talvez a gente demore, Mai, para ter estabelecimentos tudo no digital. Mas não tem problema, né? Desde que tenha os cuidados necessários. Desde que o físico esteja protegido, que é o que a Mai tá falando. Então, eu posso ter o prontuário médico físico? Pode. Onde é que fica isso? Fica num armário? Quem que acessa? O prontuário tá em cima da mesa que qualquer um que passa vê? Não, tá lá no posto, dentro do hospital. E como tu falou mesmo, a secretária não pode ter acesso a um prontuário médico e aos exames. Fica a dica aí, então, pessoal. Ela não pode ter acesso a esse arquivo que os prontuários estão guardados, que os exames do paciente estão anexados. Então, mesmo no contexto de um consultório que talvez trabalhem em 3 pessoas e todo mundo cuida um pouco de alguma coisa, precisa diferenciar, precisa entender que só funcionários da área da saúde podem ter acesso a dados sensíveis da saúde do paciente. Então, a secretária administrativa não pode acessar. A não ser, né, que tenha uma base legal que autorize aquela secretária a acessar os dados de saúde. Via de regra, quem trata dados de saúde são profissionais da área da saúde. Sim. Ah, mas a minha secretária faz tudo. Ok, então tem que ficar claro para o paciente. E eu, enquanto paciente, tenho que autorizar isso. Tem que ter uma base legal que permita que aquela secretária, né, que aquele assistente, que aquele indivíduo que não é da área da saúde, acesse a informação de saúde, né? Não quer dizer que nunca pode? Pode. A lei estabelece quais são as situações legais que eu posso usar os dados de saúde. E são mais rigorosos que os dados pessoais comuns, né, mãe? Sim. Muito pelo risco e pelo dano que pode causar. Então, a lei Existem 10 bases legais na LGPD que podem ser utilizadas na hora de você coletar e tratar um dado. Quando se trata de dados sensíveis, limita um pouco. Não são todas as bases legais que podem ser utilizadas. O principal é o consentimento, mas não é só o consentimento. Para dados sensíveis, em alguns aspectos ele é ideal porque são situações específicas, né? São informações muito pessoais daquele paciente. Mas existem outras, como tutela da saúde, que daí vai permitir ao funcionário da saúde, ao médico, ao enfermeiro dar com os dados, a proteção da comunidade da saúde, tipo, alguém passou mal na minha frente, eu tenho que socorrer aquela pessoa, ela pode ter uma alergia, ela pode ter uma doença, que naquele momento precisa de um cuidado, eu preciso ter acesso àquela informação. Independente dela dizer, dela consentir. Muitas vezes tem num documento a informação de medicações que são alérgicas, hoje em dia tem aplicativo, tem no próprio celular, e se não prestar esse atendimento, a pessoa pode acabar até mesmo falecendo. Então, a lei vem e diz, não, tudo bem, tu pode coletar esse dado, você pode ter essa informação nesse momento. A obrigação legal, se tem alguma lei que permite que você possa utilizar esse dado, coletar esse dado sensível. Um exemplo bem legal da obrigação legal, talvez as pessoas não saibam. Tem algumas doenças que quando você vai fazer um exame e ela é diagnosticada, por exemplo, num laboratório, o laboratório é obrigado a fazer a informação para a vigilância municipal. Por exemplo, foi o que aconteceu com o Covid. Né? Então, todo mundo que fez teste de Covid, positivando ou não, o laboratório privado, ele era obrigado, por força de lei, a informar a vigilância sanitária. O mesmo acontece com HIV, por exemplo. Né? Se você testa positivo HIV, não é o laboratório não pode porque o dado é meu. Tem situações em que a lei obriga essa informação. Então, são 10 bases legais, né? A gente vai citar aí algumas. A Mai falou da tutela, a Mai falou da tutela por profissional de saúde, a Mai falou da questão de você proteger a incolumidade física do indivíduo. Tem contrato, tem o consentimento, tem a obrigação legal, tem as políticas públicas, proteção ao crédito, enfim. São 10 situações. Na área da saúde, a principal é o consentimento. Sim. Como que é esse consentimento? É tipo, beleza, pode pegar os meus dados ou tem alguma formalidade, assim? Na verdade, a lei diz que o consentimento, primeiro, ele tem que ser livre. Eu não posso ser obrigada a concordar com alguma coisa. Para eu concordar com algo, eu preciso conhecer. Eu preciso entender, quais dados estão sendo coletados, por que eles estão sendo coletados, por que você precisa dessa informação. Então, é a obrigação do estabelecimento fornecer isso ao titular. A partir daí, ele consegue entender, ele precisa para isso, ele vai usar para essa finalidade. Então, eu vou consentir ou não. E ele precisa ser livre, ele precisa ser esclarecido até na forma que você passa essa informação. Não adianta você escrever de uma forma que a pessoa vai ler e não vai nem entender o que está acontecendo. Juridiquês não pode, Exatamente. Né? Até nos próprios documentos, como a política de privacidade, como o termo de uso, a gente tem que deixar de uma forma que
quem não é do direito, quem não é da área médica, que é só o titular, o dono do seu dado que não entende, ele vai ler aquele documento e ele vai entender. Ah, eu consegui visualizar quem vai estar com o meu dado, se vai ser compartilhado com outra pessoa ou não. Assim eu posso dar o consentimento, assim ele é livre, assim ele é esclarecido, ele é transparente. Então não é naquelas caixinhas que eu sou obrigada a assinar nos aplicativos e nos sites, né? Sim. Que é assim, você concorda com a nossa política? Daí você quer seguir sem concordar com a política, não dá. E às vezes não tem nem a política. Não tem nem a política, nem o consentimento, né? Então, não é isso. Consentimento é... Eu vi quais são os dados que são coletados. Eu vi por quanto tempo. Eu vi com quem serão compartilhados. Eu vi para que os dados são coletados e utilizados. Eu vi o que eu posso fazer se eu quiser revogar esse consentimento. Tá claro para mim? Tá coerente? Respeita os meus direitos? Ok, concordo, né? Isso é consentimento. Todo o resto é migué. Ô Mai, e outra coisa, então a gente sabe que o consentimento é uma das principais bases quando se fala na área da saúde. Sim. Mas existem outras bases, né, que o profissional da saúde pode utilizar quando tá usando, tá tratando, tá coletando um dado pessoal. Mas a grande questão é... todo mundo que trata com dado pessoal da saúde vai ter que respeitar isso? Ou tem alguma margem, tem alguma brecha? Não, todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Independente do funcionário, da função, o que faça. Mas se eu sou, tipo, uma fisioterapeuta que eu atendo só 10 pacientes e esses pacientes eu tenho só um prontuário físico, não tem volume de dados, ainda assim eu preciso garantir o cuidado desses dados pessoais. Porque ainda são 10 pessoas que hoje, pela lei, elas detêm o controle daqueles dados. E que podem ser prejudicadas se de alguma forma ocorrer algum incidente ou algum vazamento. Então, a lei, não importa se você tem 10, 50 ou 100, se você é um consultório pequeno com 3 funcionários ou um hospital que a demanda é bem maior, todos precisam respeitar, todos precisam se adequar e seguir as regras que a lei estabeleceu. Hoje o que a lei fala, né? A lei dá uma certa condição diferenciada para quem é micro e pequena empresa. Então, quem é micro e pequena empresa, então eu sou um pequeno consultório, né? Não tenho... O que define, né? É o faturamento, 4,8 milhões de reais no ano. Então, eu tenho uma empresa que não fatura isso no ano, sou pequena, microempresa, eu também tenho que respeitar a lei. Sim. O que pode acontecer mais recentemente, a lei deu uma condição um pouco mais flexível para essas empresas, né, Mai? Sim. Então, assim, elas não precisam obrigatoriamente ter um encarregado de dados, elas vão ter prazos em dobro, Sim. Elas vão poder fazer relatórios simplificados, mas ainda assim vão ter que cumprir a lei. Ainda assim vão ter que... Não podem fugir dessa responsabilidade. Né? E não podem ser alguns funcionários da empresa. Então, na área da saúde, é só o médico ou enfermeiro ou auxiliar. Os outros funcionários não precisam. Tem que ter um cuidado até quem faz a manutenção, quem faz a limpeza, porque ela também tem que ter um cuidado se acessa, se deixa em cima da mesa. E o que acontece, por exemplo, se a secretária do consultório médico viu o seu vizinho indo lá consultar, não viu o exame, não usou nada dos dados pessoais, mas ouviu o médico falar que o vizinho tá doente. Tudo bem se ela comentar em casa, assim, vi lá o nosso vizinho, ele tá com aquela doença. Tem problema perante a lei ou tá tudo liberado? Tem problema perante a lei. Mas mesmo se ele não pegar nenhum documento, ele só ouviu e comentou, assim, tem problema? Mas até mesmo dados que você ouve, que você tem esse contato porque você tá no teu âmbito de trabalho, mesmo que você não tenha lido, você não tenha pegado na mão, mas você ouviu. Às vezes acontece até no telefone, da pessoa já ligar e contar todo o problema antes mesmo de você conseguir marcar a consulta. Pessoas, não façam isso! Sim. Não façam isso. Eu sei que às vezes a secretária, no intuito de agilizar o atendimento, né, vai fazer algumas perguntas, mas assim, cuidado, você não vai dizer pra secretária do médico, olha, eu quero agendar uma consulta porque eu tô com tal doença, sintoma tal, tô sentindo tal coisa, né? Aconteceu isso com o meu corpo. Cuidem, né? Cuidem. Sim. Por quê? Primeiro, porque por telefone você nunca vai ter... a Maia acabou de falar que compartilhou a informação num telefone que deram errado pra ela. Vai saber se você tá falando com a secretária do teu médico. Sim. Vai saber, né? Exatamente. Eu trabalhava num lugar uma vez que uma pessoa ligou achando que era outro tipo de estabelecimento e disse, é de tal lugar porque eu queria resolver tal coisa. Não me deu tempo nem dizer que eu tava num outro ambiente. E ela já veio despejando a situação dela. Então, muito cuidado.
Outra coisa que, assim, que a gente tem que ter um cuidado, e a Mai tocou num ponto, assim, ó, nevrálgico. Treinamento do time. Você que é empreendedor, que tá nos ouvindo, que é médico, que é dentista, que é fisioterapeuta, enfim, que é psicólogo, treine o seu time. Ah, mas eu só tenho uma secretária, ela é uma querida, não tem boca pra nada. Não tem boca pra ti, na tua frente. Mas vai saber se em casa ela não comenta de um paciente que teve lá e teve uma crise, né? Vai saber... se ela não comenta lá no teu consultório, tu é uma dentista, né? E eu vou falar de dentista, porque normalmente as pessoas têm trauma de dentista, né? Então, assim, ó, já aconteceu, por exemplo... olha, eu aqui não vou vazar dados, mas assim, vou mencionar o case. Vocês vão entender a complexidade. Vou levar o meu filho num dentista que é pediatra. E aí, de repente, eu tô levando o meu filho e tá saindo do consultório daquele pediatra um adulto que se consulta num dentista pra criança porque tem trauma de dentista. Entendeu? Eu vi aquela pessoa saindo do dentista, não a conhecia, né? Mas a secretária sabe quem é, sabe o nome, né? Uhum. Daqui a pouco a secretária chega em casa e fala, nossa, hoje foi lá o advogado Joãozinho consultar com a doutora, que é pediatra, que é odontopediatra, porque tem medo de dentista. Sim. Talvez o advogado não quisesse essa exposição. Né? Então, não tô falando que secretária é fofoca ou que dentista, foi só, mas pra gente entender que, às vezes né? Mas pra gente, e também que advogado tem medo de dentista, mas pode ter também. Mas assim, isso pra deixar claro que são questões muito sutis. E que pra mim pode ser bobagem as pessoas saberem que eu vou numa odontopediatra porque eu tenho medo de dentista, né? Acho justificável, inclusive. Mas talvez aquela pessoa não queira saber. Sim. Né? E talvez para a secretária seja uma bobagem, seja assim, nossa, olha só, o fulano veio aqui porque tem medo de dentista, né? Bobagem. Para ele pode não ser. Então, tem questões que quando se trata de identificar o indivíduo, falar de dados pessoais de qualquer tipo, em especial dos dados de saúde, agora o Eliseu me mata que eu bati no microfone. Todo cuidado é pouco. Sim. Porque pode suscitar uma situação de constrangimento. Que pra você pode não ser constrangimento, mas pro paciente, pro titular de dados pode ser. Exatamente. Né? E isso nos leva a crer que quando eu trato dados pessoais sensíveis dos indivíduos, eu tô correndo risco. Sempre. Não tem como excluir o risco, tem como minimizar. E assim, ó, como que eu faço isso, mãe? Acho que a primeira coisa que qualquer estabelecimento, por menor ou maior que seja, precisa fazer é contratar alguém que é especialista na área de proteção de dados e realizar a adequação à implementação da lei. Eu acho que isso é o principal. Mas tem alguns cuidados que você já pode ir colocando em prática, vamos assim dizer. Show. Treinar os funcionários é o principal deles. Porque tem muitas atitudes e muitas coisas que aconteciam que eram comuns. Que era uma coisa que vem de anos, que era normal, que teoricamente nunca aconteceu nada. Tu já chegou num consultório médico que tem assim um monte de paciente atrás de você, que é um ambiente bem pequeno, e você fala assim pra pessoa que vai te atender, oi, eu vim me consultar com fulano, e a pessoa fala, você é fulana de tal, que tá com dor de barriga? Me passa teu CPF, e você bem baixinho assim, né? Sim. E a pessoa, 924, não sei o que, vai anotando alto, falando, né? Exatamente. Ou então ela te pergunta assim, no meio do nada, aquele bando de gente atrás de você, tu trouxe o exame de fezes? Tu trouxe o exame tal? Sim. Né? Tipo, tu fez o exame de toque, por exemplo? Gente. E era muito comum. E era algo que não teria um problema. Não teria o porquê. Nunca foi falado, talvez nunca foi explicado para aquela secretária que ela não poderia falar isso, que ela não poderia agir dessa forma. E a maioria das pessoas, a grande parte, ainda não conhece a lei. Não entende o que é LGPD, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Não entende que ela agora é dona dos seus dados. Mesmo o titular. Sempre foi, né? Mas agora teve que vir uma lei e dizer, né? E mesmo assim, muitas pessoas ainda não sabem. Então, até não dão a devida importância. Acham que é bobeira, acham que não precisa. Pra quê? Não vão fazer nada. Não tenho dinheiro na minha conta. Porque esse tem dinheiro, mas também pior do que não ter dinheiro é ter um empréstimo no seu nome, né? Que alguém fez sem a tua autorização. Mas geralmente só vai sofrer quando chegar lá, né? Enquanto não acontece nada, pra que eu vou me preocupar?
Então, se você treina, se você explica, se você ensina, as chances daquele funcionário desrespeitar ou continuar com as mesmas práticas já é menor. Porque ele já entendeu o que ele pode e o que ele não pode. Aí, falando de médicos, falando da questão de prontuários, de informações médicas, precisa separar o local, precisa separar as pessoas que vão ter acesso, precisa ter uma política, talvez interna, que vai dizer onde os dados vão, para quem eles vão, lá dentro, internamente, vai para fulana. Fulana vai salvar em tal lugar, precisa conhecer, fazer um inventário, um mapeamento dos dados. Outra coisa, né, que a gente não falou aqui, mas muitas vezes esses ambientes de saúde compartilham dados do paciente, né? Então, eu tô lá no consultório médico, compartilha com o laboratório, compartilha com o hospital. Às vezes, a gente nem sabe. E aí, como é que tu garante isso se você tá num consultório médico, se você tá num consultório de dentista? Como que você minimiza a chance de ter problema? Quando se fala de saúde e dados sensíveis, a lei coloca uma proibição, porque ela diz que não pode ter o compartilhamento de dados para vantagens financeiras. Ela coloca hipóteses que podem acontecer, mas ela limita por conta dos dados sensíveis. Então, por exemplo, para assistência farmacêutica, para assistência de saúde, até para portabilidade dos dados, eu tenho o meu prontuário, o meu histórico com um médico, com uma clínica, eu posso, com o meu consentimento, pedir que ele passe para outra. Então, a lei traz algumas hipóteses. Mas, numa política de privacidade, tanto no site quanto interna, quando a gente fala de saúde, é política interna, porque a maioria das pessoas marcam consulta através do telefone, ou presencialmente. Hoje não tem uma demanda tão grande por sites, principalmente em cidades pequenas. Você vai ligar direto pro telefone, você vai chamar no WhatsApp, você vai passar teu CPF, teu nome e agendar a consulta. Vai dizer qual que é o problema que você tem. Exatamente. Então, você precisa ter uma política que aquele paciente possa acessar e lá você vai colocar. Eu preciso compartilhar esses dados com o laboratório X, por essa razão. Ou com esse colaborador, porque se eu não compartilhar, eu não consigo te oferecer os serviços. Então, não é um problema, desde que esteja embasado na lei e desde que isso seja comunicado para o titular dos dados. Tu acha que a transparência é a chave, assim, para minimizar riscos também? Que tratar os dados de modo transparente, tanto pelo time interno quanto com relação aos pacientes, diminui a chance daquele estabelecimento comercial na área da saúde ter problema? Muito. Tanto que é um dos princípios da lei, né? A transparência. Por causa da importância. Quando você comunica, quando você fala, quando você explica, se eventualmente acontecer alguma coisa, você vai poder provar, não, mas eu tomei todas as medidas que eu deveria, eu comuniquei para esse titular, eu falei para ele estava ciente, ele concordou, ele leu essa política, ele leu esse termo, ele assinou esse termo de consentimento, e aí ele não vai poder ser cobrado por isso depois. Você consegue ter mais meios jurídicos de se defender, se acontecer eventualmente alguma situação. E já que tu falou de se acontecer alguma coisa, né? Então, o que faz se eu tiver o famoso vazamento de dados? Se eu tiver esse incidente de dados em que os dados que estão em meu poder, né? Eu sou um estabelecimento de saúde. Ou eu sou uma paciente. E os meus dados de saúde vazaram. Lá no hospital, lá no consultório, lá na clínica. Tem repercussão? O que eu posso fazer como titular? O que o estabelecimento que vazou o dado pode fazer? Diferencia um pouco. Quando você fala como parte titular, eu sou o dono do meu dado e houve um vazamento. E eu fiquei sabendo e agora, de certa forma, eu quero buscar justiça por isso. Você pode entrar com uma demanda judicial, você pode fazer uma... Hoje, no próprio PROCON, você pode procurar e fazer uma reclamação, uma denúncia e entrar com... Dependendo do caso, como trata de dados sensíveis, até a indenização você pode conseguir. Dependendo do dano que você teve, quanto isso te prejudicou de alguma forma na tua vida profissional, enfim. Então, existem meios judiciais hoje de você buscar o teu direito. Você também tem direitos como titular de ir no estabelecimento, ligar e dizer, eu não quero mais que você tenha informação nenhuma minha, que você delete meu telefone, meu nome, meu cadastro. Você pode... Claro, tem hipóteses, mas falando mais abrangente, você é o dono dos seus dados e você pode pedir... Gerenciar o uso desses dados. Exatamente. E quando você fala de estabelecimento, aí também depende. Você está adequado à lei? Você passou por um processo de implementação? Você já conhece a lei? Porque se você não passou, se você não conhece, complica um pouco mais. Porque houve acidentes, incidentes, vazamentos.
Podem acontecer. Às vezes fora do controle daquele estabelecimento, daquele controlador, que é o chefe, que é o gerente. Às vezes um estabelecimento que tem a implementação da lei também tem um incidente de dados. Ninguém está livre disso. Só que o estabelecimento de saúde que tem a lei implementada já tem o time treinado, já tem as políticas, já sabe o que fazer em casa, já sabe identificar o que foi. Foi um exame de um paciente que era para ir para o Joãozinho, foi para Mariazinha. Opa! Tem um incidente baixo, como é que eu vou remediar isso? E o caminho também, né? Porque a lei traz, a lei diz que você deve... eu devo comunicar ao encarregado de dados. O encarregado de dados deve comunicar a ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E o encarregado de dados, para quem não sabe, é aquele profissional que quem é micro e pequena empresa até não é obrigado a indicar, mas as maiores precisam, que é o indivíduo que vai fazer essa gestão dos dados pessoais dentro da empresa, né? Que é o profissional indicado dentro da empresa com autonomia, que vai funcionar como se fosse um auditor de dados. Isso. Garantir que o programa de governança aconteça do jeito que tenha que acontecer, que ele seja atualizado, que as pessoas sejam treinadas. Então, é um profissional bem importante. E é o canal também para o titular, né? É o canal com o titular, com as outras autoridades. É uma das atividades desse encarregado. Então, havendo incidente, o ideal é estar com a legislação em dia. Exatamente. Se não tiver e eu sou um estabelecimento comercial, verificar com calma, né? Sim. Qual que foi o incidente. Quanto maior o volume de dados vazados, maior é a chance de treta. Né? Então, quanto mais você puder remediar a situação... E assim, esconder às vezes é um problema, tá? Porque, por força de lei, a gente é obrigado a notificar o incidente para a autoridade fiscalizadora, que é a muitas vezes até para o titular, dependendo do dano que ele teve, o titular você precisa chamar ele e falar, teu dado vazou e você pode ter esses danos. Isso pode acontecer. A lei obriga que você até comunique diretamente a pessoa que sofreu o prejuízo, o dano. Eu tinha um seguro num estabelecimento que há uns 2 anos atrás teve um incidente de dados. E esse estabelecimento nos cientificou do vazamento, mandou mensagem para todos os clientes dizendo, olha, no dia tal, tivemos um incidente de dados com tais repercussões, os teus dados possivelmente foram disponibilizados, aí falou lá, nome, CPF, dados de cartão de crédito. Nesse sentido, o que eles fizeram? Eles deram acesso gratuito para os titulares, né, para os clientes, acesso ao Serasa, ao órgão de proteção de dados, caso alguém tivesse usado esses dados para fazer uma compra no meu nome, para que eu pudesse ficar monitorando gratuitamente. Eu achei melhor do que nada naquela época, né? Hoje a gente vê que a empresa teria até uma responsabilidade um pouco maior, mas já foi um movimento, né? De me cientificar, de me dar uma condição de monitorar qualquer tipo de prejuízo, né? E avisar, porque ele poderia nem avisar e você nem saber que os seus dados vazaram. As empresas têm medo, daí escondem, aí é pior. Né? Porque perde também a confiança. Claro. Porque acidentes podem acontecer. Né? Incidentes podem acontecer. E se você explica e se você conversa, o titular vai entender. O titular pode entender que é possível. Exato. Bom, Mai, eu acho que a gente cobriu aí o tema que a gente tinha proposto de se falar, né? Claro que a gente nunca esgota o tema, então a proteção de dados, em especial a proteção de dados na área da saúde, tem milhares de desdobramentos, a gente que não aprofundou, né, princípios, bases legais, mas a gente trouxe o tema e é importante que nós, enquanto titulares, estejamos atentos a com quem, como nós estamos compartilhando os nossos dados de saúde. Nós, enquanto estabelecimento comercial da área da saúde, que a gente cuide dos dados dos pacientes que estão em nosso poder, assim, com todo rigor, né, com toda atenção, e que a gente esteja cada vez mais atento a essas questões afetas aos nossos dados, porque os nossos dados somos nós. E nossa vida não é e não precisa ser um livro aberto. Então, muito cuidado. Aqui, né, Mai, te agradecer profundamente e dizer que eu, escutando você falar, assim, eu, sinto uma pontinha de orgulho, assim, e falar, nossa, que incrível poder ter uma profissional tão qualificada, tão competente, tão estudiosa do tema, e saber que eu te vi lá no primeiro semestre do curso de Direito. Então, de novo, obrigada, né? Te deixo aí para você fazer o agradecimento e se despedir dos nossos ouvintes, acompanhantes do Spotify, do YouTube, onde quer que vocês estejam, continuem conosco e obrigada, né? Eu te deixo aí para agradecer e dar um tchau pro pessoal. Muito obrigada, Jéssica, novamente pelo convite,
por tudo, né? Mesmo apresentar a LGPD lá no meu TCC, eu nem sabia ainda qual era a lei, que lei era essa. Você que me apresentou e fez eu me apaixonar pelo tema e querer trabalhar e continuar nessa área. Então, muito obrigada por tudo. Agradeço a todos que estão ouvindo, pela oportunidade. Ouvendo, né? Porque a gente está sendo visto até também. No TikTok, né? Porque agora a gente tem até TikTok. Graças a Mai. Gente, nós temos TikTok também. Porque ela também é minha blogueira master, né? Além Sem de dancinhas, tudo. não vamos fazer dancinhas. Que a gente não dança tão bem, né, Isso Mai? aí, só conteúdo jurídico. Mas a gente estuda conteúdo jurídico de um jeito simples pra você, então continua seguindo a gente, divulga pros seus amigos a Juridiquê, diz assim, lá tem uma advogada que fala de um direito de um jeito que eu entendo. Então, ajuda a gente e faz esse conteúdo jurídico chegar a um maior número de cidadãos, para que as pessoas possam também exercitar os seus direitos, os seus deveres do jeito que a gente precisa, né? Então, obrigada, Mai, amor eterno, obrigada ao nosso time aqui, Eliseu, Wândia, todo mundo que nos acompanha. Beijão aqui da Juridiquê pra vocês. Juridiquê, juridicô, juridiquês, juridiquê, 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 juridicô, juridiquês, juridiquê.